Tá muito feliz, eu principalmente que não te conhecia, agora tive esse prazer, não é isso? Eu é que agradeço por poder voltar, né? Que bom, então a gente agradece também pela oportunidade de a gente fazer essa entrevista, que a gente vai postar no blog do grupo, né, do Grupo Taliba. E é isso, vamos começar? Vamos embora, vamos ver o que me espera. Bom, primeiro, uma curiosidade minha, seu nome? Audrey. Por que Suhel? Porque Sherazade me deu esse nome. Quando eu comecei a dançar com ela, Audrey é um nome americano, né? E eu tô falando de 1987. Então, você dançar com um nome americano, uma dança árabe, em 1987, era não dançar. Então, era impossível usar meu nome verdadeiro. E aí, Sherazade me batizou como Laila Suhel e eu segurei esse nome até hoje, nunca mais troquei. Legal. Então, puxando o gancho, eu queria que você contasse um pouquinho, resumidamente, como foi o seu primeiro contato, como surgiu, assim, quero fazer dança do ventre em 1987. Foi antes. Foi antes. Quando eu era adolescente, eu era tipo adolescente nerd, sabe, assim, estudiosa, assim, só queria saber estudar. Diversão pra mim de fim de semana era ir no museu da USP, ficar no museu de arqueologia. Eu gostava de ler hieroglifo. Eu lia hieroglifo. Tem condição? Louca, piradinha. E aí naquela época, a gente ainda achava que dança do ventre estava relacionada ao Egito Antigo, né? Tinha uma relação muito forte essa cultura na nossa cabeça. Nunca existiu. E então, apaixonada por Egito Antigo, vivia dentro de museu e tal, dançava, já era bailarina clássica, me profissionalizei bailarina clássica aos 16 anos. Então eu falei, vou fazer dança do ventre. Aí eu tive a oportunidade de ir para o Egito. Aí quando eu fui para o Egito, eu bebi na fonte, vamos dizer assim, a minha primeira aula. Eu estava no hotel e lógico, como todo hotel no Egito tem show de dança do ventre. Aí eu vi aquela dança toda esquisita, diferente, que pra mim, que era bailarina clássica. Achei super interessante e até hoje, né, eu vou assim pra qualquer lugar, eu vou para o Caribe, vou fazer aula de qualquer coisa, assim, de dança local, eu sempre gosto disso. E aí eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira aula de dança do ventre lá no hotel, e fiquei encantada, achei que aquilo era super legal, porque eu tinha aquela postura rígida do balé clássico. E então eu vi pela primeira vez a dança do ventre, fiz uma aulinha, coisa de turista, né, lógico. Só que aquilo ficou na minha cabeça, me marcou muito. E na saída do Egito, eu fui pra Grécia. E na Grécia, eu assisti uma senhora, num desses restaurantes também de turista, quebra-prato, essas coisas, tinha uma dança do ventre, era uma senhora de uns 80 anos de idade, desse tamanho. E na minha cabeça de bailarina clássica, dançar quando velha, idosa, vai, pra ser politicamente correta, né? Eu já falei, corta aí depois, ideia, não deve, corta. Enfim, era uma senhora. Mas eu nunca imaginei que alguém com 80 anos de idade, com aquele corpo roliço, pudesse dançar. Eu tinha uma mentalidade de bailarina clássica. Aí quando eu vi aquela mulher dançando dança do ventre, eu falei, peraí, existe uma forma de eu dançar a minha vida inteira. É uma dança, porque o balé clássico te condena. Quando você tem... Eu abandonei minha carreira de bailarina clássica aos 26 anos. Eu já era velha. Então, uma bailarina clássica, tirando raríssimas exceções como Ana Botafogo, não tem uma vida pós-30. E eu encontrei ali uma forma de poder dançar. Aí, quando eu cheguei no Brasil, bom, preciso de uma professora. E aí, procurei muito, fui atrás de Sherazade. Eu acredite, eu tinha quase 16 anos, eu fui com 16 anos que eu fui para o Egito a primeira vez. E aí eu voltei, procurei por ela e ela falava, não, eu não vou te dar aula. Eu não vou te dar aula, não queria me dar aula de nenhum. Não sei se é porque eu era menor de idade, eu sei que ela nem abria a porta do prédio. Era um prédio, ela dava aula na casa dela e ela não me atendia. Eu tive que convencer minha mãe a ir comigo. Aí minha mãe foi comigo
E aí ela falou, tá bom, então eu vou te dar aula. E aí eu comecei a fazer as aulas com a Sherazade. E aí? Aí, não, se falar que não parei mais é mentira, porque houve uma época da minha vida em que eu parei de dançar. Mas, sei lá, já tá doida, né? Aí voltei. Passou a loucura e eu voltei. Eu queria saber quais as bailarinas assim, que você viu dançar durante todo esse tempo que te inspiram até hoje. Em vídeo ou ao vivo? Tanto faz. Tanto faz. Bom, no Brasil, Lulu, né? Nunca fui aluna direta de Lulu, nunca participei na época da Casa de Chá, não tem nada a ver assim com essa linha que foi criada pela Lulu. Eu vim com um caminho totalmente paralelo. Mas quando eu estudava na Sherazade, a Lulu ainda era assim, era o finzinho das aulas de Lulu com Sherazade, a Casa de Chá estava nascendo. Então eu presenciei esse nascimento da Casa de Chá e a Lulu era assim, a aluna adiantada, né? Aquela que melhor dançava de todo mundo. Então assim, num primeiro momento, já desde o início, quando Lulu ainda era Luciana, pra mim eu já admirava ela dançando. Dessa mesma época, Shams, que hoje acho que está sumida, né? Nem sei por onde anda Shams. Shams era minha grande inspiração, porque aí Lulu saiu e Shams ficou. Então eu via Shams dançar e eu achava assim, aquilo máximo. Eu falava, um dia eu quero dançar que nem ela. E aí eu fui acompanhando a carreira dessas bailarinas crescendo, os primeiros vídeos cassetes de Lulu, né? Então eu via essas bailarinas dançar. Uma que me empolgava muito, que eu imitava loucamente, era a Najwa. A Najwa, assim, eu cheguei a cortar franjinha, a roupa igual a dela, a espada igual, e fazia tudo que ela fazia, tinha que pegar a espada no chão igual. A gente não tinha referência nenhuma naquela época, né? Então, assim, hoje quando a gente fala copiar uma bailarina é uma coisa muito diferente de você falar, eu copiava ela, porque era uma forma de você endeusar aquela bailarina, era você copiá-la. A gente não tinha nem música, você tinha que dançar a música da bailarina com o que você conseguia, né? Assim, improvisar. Então, assim, basicamente foi Najwa, foi Lulu, foi Shams e foi Amar. Lembra de Amar, do vídeo de Lulu? Do primeiro videocassete de Lulu, ela tinha uma roupa verde. Amar, eu encontrei ela, inclusive, há pouco tempo atrás, ano passado, na Luxor. E pra mim foi uma emoção, assim, olhar pra ela. Falei, nossa, tipo assim, você ainda existe, né? E eu também imitava muito ela. Queria uma roupa verde e preta igual a dela e botava a música que ela dançava. Sei lá, devia ser tipo um raquinho, assim, na época. E eu ficava lá copiando os movimentos, porque ninguém ensinava. A Lavínia. Oi? Lavínia é o nome dela. É Lavínia o nome dela? É uma lourinha? Uma lourinha, é. Pronto, ela tá na primeira fita cassete da Lulu, ela tá. E uma roupa verde com uma luva de crochê preta, assim, daquelas que usava com franja. E eu fazia pra dar os giros dela e copiava a coreografia inteirinha. Enquanto eu não decorei aquela coreografia e não fazia até os trejeitos dela, eu não estava satisfeita. Então eu acho assim, que no Brasil essas foram as minhas, assim, no início do meu trabalho, as minhas grandes inspirações. Sherazade, lógico, né? Pelo amor de Deus, que era minha professora. E aí depois que o tempo passou, eu comecei a, assim, o meu primeiro contato internacional foi com uma americana, que foi Suhaila Salimpour, que era uma das únicas que tinha videocassete na época também, didático, vamos dizer assim, né? Ela tinha videocassete iniciante, intermediário e avançado. Quando eu comprei aquele videocassete, eu fiquei louca, um videocassete de aula, né? E aí fui pra casa, coloquei o vídeo e lógico também, enquanto eu não fazia a coreografia inteirinha da Suhaila Salimpour, aí eu comprei o vídeo 2 com muito custo, porque não era fácil conseguir comprar um videocassete. Na época era muito difícil. Aí consegui comprar o vídeo 2 e aí uma amiga tava voltando dos Estados Unidos e eu, pelo amor de Deus, existe uma bailarina aí chamada Suhaila Salimpour, eu sei que existe um vídeo dela, pelo amor de Deus, traz pra mim. Mas levei assim anos para conseguir esse vídeo, porque a gente não tinha acesso. Então Suhaila Salimpour passou a ser para mim uma referência diferente daquela que então eu tinha no Brasil, porque ela tem uma dança desde que ela era muito novinha, uma dança muito diferente, né? Assim, hoje ela mudou totalmente de estilo, mas na época ela tinha um certo estilo egípcio, mas como toda boa americana, já dançava coreografada, já tinha um outro processo de dança. E eu, como vinha bailarina clássica, eu me identifiquei muito com aquilo, porque era mais fácil para mim pegar uma sequência coreográfica do que ficar olhando aquelas bailarinas dançando e tentar indo atrás, imitando, né?
Então, durante muitos anos, Suhaila Salimpur foi a minha referência. Depois os anos se passaram, a minha primeira fita cassete que eu vi assim, de bailarina de show foi a da Fifi Ábido. E aí quando eu vi aquela fita da Fifi Ábido descendo naquele guindaste assim, no palco, aquela orquestra, aquela concha, aquela multidão, eu Fifi Ábido, né? Aí, então assim, eu tinha duas grandes referências, Fifi Ábido e Suhaila Salimpur, assim, um caminho para a direita e um caminho para a esquerda, né? Nada a ver uma coisa com a outra, vai ver que isso que deu no que eu sou hoje, né? Mas foi bem por aí mesmo. E aí depois, lógico, vieram muitas outras referências e eu tenho sempre um mentor até hoje. Eu nunca deixei de ter alguém que me inspire. Então, durante muito tempo foi Gilina, enquanto eu trabalhei com ela. E hoje eu passei a querer estudar um pouco. Hoje não, tem 2 anos já. Eu passei a querer... 2 anos? 2 anos? Quase 3. Eu passei a estudar um pouco o estilo argentino com Samir Abud, que é meu atual mentor. Então, assim, eu procuro estar sempre trocando também a pessoa que me inspira e que me instrui, justamente para que eu possa estar bebendo em diversas fontes, né? Então, eu vou trocando. Sara Saída é minha deusa pessoal, assim. Foi através dela que eu conheci Gilina, inclusive, e Sara Saída foi uma pessoa que realmente me encantou, porque ela tem esse quê das americanas, né, da perfeição da coreografia, de não perder nada, nenhum momento do show. Mas como ela durante 10 anos dançou no Egito, trabalhou com Reda, então ela é egípcia, ela é totalmente egípcia, mas então assim, nos últimos anos também foi uma pessoa que influenciou muito o meu trabalho, antes da Gilina. E hoje Samir Abud, vamos ver quem vai ser o próximo, não sei. Daqui a pouco eu mudo de novo. Vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. E o que você trouxe para cá, para suas alunas, que mudou assim no seu jeito de dar aula, no seu jeito de dançar? Olha, honestamente, sendo muito honesta mesmo, no meu jeito de dar aula não mudou muita coisa não. O meu jeito de dar aula, porque quando eu fui para os Estados Unidos, o método acadêmico ele já estava concebido, ele já existia, ele não tinha talvez a força ou a clareza pedagógica que ele tem hoje. Mas ele já era concebido, a minha forma de dar aula, ela é minha, assim, ela é uma coisa que foi natural, aconteceu. Mas o que mudou muito foi a forma como eu enxergo a dança. Porque eu, nos Estados Unidos, me deparei pela primeira vez com um espetáculo onde reunia tudo aquilo que eu acreditava. Porque assim, eu tenho uma formação de dança que é estranha, assim, talvez as pessoas não entendam direito, eu acho que talvez esse seja até o grande problema de algumas pessoas entenderem o meu trabalho. Eu me formei em balé clássico, em balé moderno, em balé contemporâneo, em jazz, fiz flamenco, me formei em sapateado americano, consciência corporal, estudei com viola, estudei com Bertazzo, então eu estudei danças de salão, então assim, eu estudei dança a vida inteira, em todas as modalidades de dança, acho que não teve uma modalidade de dança que eu não tenha pelo menos passado por ela, dança afro, né? Então assim, eu enxergava que a dança do ventre precisava de um espaço show, me incomodava essa coisa de ver a dança do ventre só em beira de mesa de restaurante, ou único exclusivamente numa casa de chá, de um espacinho desse tamanho. Eu sonhava em ver aqueles musicais que eu via na Broadway, né? Eu vi muito musical, eu tive a oportunidade de ver muitas peças. Então eu olhava aquilo e falava, meu Deus, por que não isso na dança do ventre? E aí eu me deparei, justamente quando eu estava lá, eu fui assistir o espetáculo da Suhaila Salimpur, né, por sinal, que chamava Sherazade, e ela estava rodando com esse espetáculo, ela saiu de São Francisco, foi para Los Angeles, e eu fui assistir. A primeira coisa que me surpreendeu é que, diferente do Brasil, quando alguém lá fora faz um espetáculo, todo o meio vai assistir. É vergonhoso você não ir prestigiar o evento de uma colega. Então, primeira coisa, você entrar no teatro e dar de cara
assim, com todas as bailarinas que eu vi em vídeo, na plateia, sabe, assim, olha, eu me arrepio, olha o tamanho, me arrepio de lembrar disso, porque eu vi a Fatim, eu vi a Gilina, Sara Saída, a companhia inteira de Sara, todo mundo, ninguém deixa de assistir. Então já começou pela plateia, né? Aquele teatro gigantesco, aquela coisa. Aí quando eu sentei na plateia e começou o show, eu devo ter ficado com a boca aberta, babando, com os olhos regalados, tem criança. E eu vi pela primeira vez a realização ali ao vivo daquilo que eu sonhava. Eu vi Suhaila Salimbros fazendo uma espécie de bolero de Ravel com Dança do Ventre. Eu vi um cara descendo pelo teatro, voando e chegando no palco. A outra com fogo, com tochas. Aquilo me deixou alucinada. Eu falei, meu Deus, isso existe, isso não é sonho. É real e tem alguém que está fazendo. Eu quero participar disso. Eu quero participar disso. E é mais ou menos assim, quando você sai da ignorância, né, em tudo na vida, quando você não conhece uma coisa, você está num estado confortável. E aí, de repente, quando você conhece algo que não fazia parte da tua realidade, não tem como voltar no tempo. Não dá mais para fingir que eu não vi aquilo. Então, ali muda tudo pra mim. Eu lembro que foi assim, uma noite que eu não dormi, e eu falava, eu fico emocionada de lembrar, porque assim, foi uma coisa muito forte. E eu falei, quando eu voltar pro Brasil, eu vou lutar por isso. É isso que eu quero pra minha dança. Eu quero esse, eu fico emocionada. É isso que eu quero de verdade pra Dança do Ventre. E aí, nem deu tempo de eu voltar pro Brasil, eu tive esse contato com a Gilina. E aí, Gilina me carregou, né? Falou, não, vem comigo, vem ver como é que é a dança na América. E era uma loucura, porque eu entrava no carrinho dela, com o GPS, temos um show às 7h32 em tal lugar, GPS. Primeiro que eu nunca tinha visto um GPS, foi a primeira vez. Então aí, tô com o olho borrado não, né? Não. Aí ela, louca de mim, chegava pelos fundos, entrava, já o corpo de baile, já no show. Aí ela entrava, fazia o show, dançava, a orquestra continuava, ela saía, pegava o carro, 23 minutos para o show, tal hora em tal lugar. Aí eu falava, não, isso não existe, né? Tá de sacanagem, né? Aí, e era assim, 3, 4 shows na noite. E assim, chegando, e o grupo dela dançando, ela tinha 4 grupos de dança na época do Sahala Dance, eram 4 equipes. E eu falei, gente, mas que loucura é essa? Então assim, essa convivência com a Gilina e a forma como ela coreografava, a exigência do sincronismo, que é uma coisa que a gente não vê no Brasil. Eu fico irritada quando eu vejo bailarinas fora de sincronia, porque, sabe, existem posicionamentos de palco, existem desenhos cênicos, a dança é muito rica, por que a gente não usa isso? Sabe, sincronismo é fundamental. Então, quando eu comecei a ver aquele grupo de Gilina dançando, eu quero participar disso, entendeu? Eu quero estar no meio disso. E eu, na época, dançando com Sara Saída, nós também dançávamos em 18 no grupo, e éramos, assim, 18 bailarinas no palco tocando snooze, extremamente sincronizadas. Tudo que a gente fazia era de um sincronismo. E isso não existia pra mim na minha cabeça no Brasil. Isso existia no balé clássico, no balé moderno, mas não na dança do ventre. Então, toda essa informação, toda essa coisa que eu absorvi enquanto eu estive lá, não tinha como eu apagar quando eu chegasse no Brasil. Não dava pra fingir que eu não vi isso. E aí foi quando eu montei a primeira versão da Suhaila Dance School. Tinha até um nome americanizado, né? Porque era justamente essa ideia de trazer, não a América para a dança do ventre ou acabar com esse estilo egípcio, não é isso, porque a dança é esse estilo egípcio, mas de trazer essa riqueza para a dança. Então aí foi quando eu comecei então, a formatar o meu trabalho em grupo e o meu trabalho fora nesse molde que eu vivi lá e que eu achei que era o que eu acreditava que valia a pena fazer. Então, nas aulas não mudou muito, mas na concepção de show, de dança, mudou tudo.